Caminhar em solo com sítio arqueológico é explorar riqueza em cultura, memória e identidade. Os vestígios históricos ajudam a compreender o modo de vida de diferentes povos ao longo do tempo. Dados do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, apontam milhares de sítios arqueológicos registrados na Amazônia Legal, com indícios de presença humana que remontam mais de 10 mil anos. Na região norte, são mais de 6.400 sítios. Rondônia tem grande potencial arqueológico na região do Vale do Guaporé. E na divisa com o Mato Grosso, há vestígios de ocupação humana de 14 mil anos. Acompanhamos a equipe do IPHAN em fiscalização a sítios arqueológicos em territórios indígenas e quilombolas, atingidos por incêndios florestais e ameaçados com a expansão do agronegócio e do turismo predatório. A primeira parada de fiscalização foi em Porto Rolim, às margens do rio Mequens, reivindicada como território indígena pelo povo Ajuru, que denuncia invasão e destruição da memória de seus antepassados. Bastaram alguns passos para a equipe coletar fragmentos de cerâmicas indígenas nas ruas ocupadas por casas e pousadas sobre um cemitério ancestral. A gente já vê pela presença de terra preta, que é um componente dos sítios arqueológicos. E a gente detecta pela grande quantidade de fragmentos cerâmicos que tem espalhados por toda a área, e a gente também encontra alguns vasilhames, de cerâmica indígena por aqui. Que é uma área aqui que está acontecendo uma negociação de termo de ajustamento de conduta, já por conta da destruição dos sítios. Então a gente tem acompanhado para ver se tem aumentado essa destruição dos sítios ou se eles estão seguindo com as determinações de não destruir mais. O termo de ajustamento de conduta é de 2019 e nele as autoridades se referem à pesquisa e resgate arqueológico em um distrito de natureza multiétnica com indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Não aceitamos nosso território como multiétnico, principalmente eu como uma cacique, que tenho minha vida, uma vida muito perseguida. Eu não aceito essa palavra multiétnico e não vamos ceder nunca essa palavra multiétnico, porque nós não temos o que é nosso para repartir. É o território indígena Uajuru. E nós sofremos muito com a demora do Estado brasileiro de demarcar o nosso território, e o que alastrou muito foi a invasão de terceiro, a especulação, principalmente pelo turismo predatório, onde a gente já viu vários lugares ser destruídos com esse turismo, sem planejamento, sem o nosso consentimento, coloca a minha vida e do meu povo em risco. Eles vão acampar, faz fogo, o fogo pega na mata, mata os animais, acaba com os açaí, com tudo que é vida. A gente sabe quem está enterrado ali. Por que ninguém vai no cemitério do Branco e escava? Vai que vai ser preso. Por que um cemitério indígena tem que ser escavado? Eu queria e quero que, do jeito que eles valorizam o cemitério de uma cidade, eles valorizam o nosso também. O turismo potencializa estragos não só no território, mas no patrimônio histórico e no meio ambiente. E cria também um problema social e cultural para as mais de 40 famílias do povo Ajuru que vivem na região. Esse livre acesso, esse fluxo de gente, esse incentivo de vir pessoas para cá, financiado, incentivado pelo Estado, pelo município, as pessoas começaram a adentrar o berçário. Um berçário muito famoso, que até o Luciano Huck fez uma filmagem, onde os peixes pulavam dentro d'água, porque o Estado vem incentivando um turismo depredatório, que é o que faz mais construções de casas de veraneio. Eles entram com esses barcos, muitas das vezes, aqui dentro do braço do Rio Mequém, esses combustíveis saindo dentro d'água. Eu cresci lavando roupa, uma roupa branca você lavava na beira do rio, você pescava um peixe, você comia. Porque a beira do rio está tomada de flutuante, onde dejetos humanos são jogados dentro da água. Se você estiver à frente da luta, você não vai achar serviço aqui dentro. Não só no meu território, como em muitos outros, as comunidades estão divididas sim. Tem toda essa questão econômica também. Porque aí os parentes, agora, parece que o único modo de vida é o turismo. Ou seja, muitos já deixaram de plantar, então você vê assim que deu impacto não só no meio ambiente, mas como socialmente e culturalmente também. Uma pesquisa aprofundada ampliaria muito os registros históricos já encontrados, com referências do século XVIII, de ocupações missioneiras e pré-coloniais. O trabalho de delimitação dos sítios, feito pelo IPHAN,
é essencial para identificar, registrar e proteger esse patrimônio arqueológico. A cerca de 300 quilômetros de distância, outro povo indígena luta por demarcação para proteger território e memória ancestral. Os Puruborá, de língua do tronco tupi, que corre o risco de desaparecer, também pediram ao IPHAN uma vistoria para atestar o tesouro de memória no seu solo. É que a gente encontrou aqui, né, que eu estou marcando no GPS os pontos que a gente encontrou o material cerâmico, a gente já encontrou uma dispersão em cerca de 200 metros em linha reta, assim, e olhando só o material em superfície, né, em subsuperfície a gente não sabe a real dimensão do sítio arqueológico. O território dos Puruborá está em fase de estudo no painel da Coordenação Geral de Geoprocessamento da FUNAI. Está na etapa de estudos antropológicos, históricos, cartográficos, fundiários e ambientais que fundamentam a delimitação de uma terra indígena. Só que a demora para delimitar, declarar, homologar e regularizar aumenta a pressão do agronegócio no entorno da terra e as ameaças a esse povo. Eles estão cercados por fazendas com seus modelos de agronegócio que impactam a saúde, o meio ambiente e o patrimônio histórico. E aí as ameaças, aí vem só, né, uma coisa carregando outra. Fomos ameaçados, né, quando cortaram a BR-429, que fizeram, né, a pavimentação, e aqui foi entrando as pessoas, né, fomos a primeira ameaçados pela madeira, né, pelos madeireiros, depois os fazendeiros, e agora está na mão dos sojeiros, né. O veneno, a gente fica muito triste com isso, Luciana, porque a gente não pode plantar, né. As plantas vêm com os tempos, morre tudinho, e o rio, né, contaminando, mata, acaba. Mas enquanto tiver um índio sobre essa terra, ele está falando, né, pelo o que é dele de direito. Mais 200 quilômetros de viagem e chegamos à Costa Marques, nas margens do Guaporé, fronteira com a Bolívia. O imponente Forte Príncipe da Beira dá nome à comunidade quilombola que vive no entorno de um dos maiores patrimônios históricos do estado. Essa é a mais importante fortificação militar portuguesa do Brasil colônia, século XVIII, mas aqui também foi empregada muita força quilombola e indígena. A sua construção foi para demarcar território na disputa entre Portugal e Espanha aqui na região guaporiana. O tombamento como patrimônio histórico ocorreu em 1950, mas o descaso provocou a sua deterioração ao longo do tempo. O bem tombado passa por um lento processo de restauração. Em parceria com o Exército, foi feito o escoramento das paredes e uma empresa foi contratada para ajudar no trabalho de pesquisa com escavação arqueológica. O que já foi feito revelou o desenterrar de capítulos desconhecidos da história da construção do forte. Tanto esse aqui, quanto lá no outro baluarte, no baluarte oeste e no baluarte leste. A gente tem essas estruturas, né? E aí a parte de definição, de tentar entender o que é isso, aí vai caber a arqueologia no relatório final, quando eles forem apresentar o laudo definitivo, né? Apresentar o relatório final. Com tanto a ser descoberto, as queimadas ilegais de 2024 quase atingiram a fortaleza militar, que ainda nem iniciou sua fase de restauro. Parte do patrimônio arqueológico que existe em seu entorno foi atingida. O fogo derrubou árvores sobre construções que ninguém sabe quando, como e por quem foram erguidas. A gente acabou presenciando no momento a própria chama saindo de um lado e no outro lado, um redemoinho levando fogo para o outro lado da rua. Vinha de uma fazenda e acabava que ele vinha virando para um lado e para o outro. E a gente tentava controlar, apagava de um lado, apagava do outro. E a preocupação era pegar no labirinto, que era esse local, mas acabou que infelizmente atingiu ele, e o paiol. Mas a gente tentou isolar a comunidade em si para que o fogo não se aproximasse lá. É uma missão que demanda tempo, recursos e comprometimento para proteger territórios, povos e patrimônio arqueológico na Amazônia. Nós recebemos denúncias de alguém ou de um órgão, de qualquer pessoa que seja, que um local está destruindo um sítio arqueológico. Essa pessoa tem que mandar fotos
as coordenadas do local para o IPHAN e falar o que está acontecendo. E aí a gente coloca dentro da nossa rotina de fiscalização. Quando formos para esse cronograma anual, a gente insere essa denúncia no caminho para acompanhar, para averiguar de fato a existência de depredação de sítios arqueológicos e então tomar as medidas administrativas cabíveis nessa questão.